Fala aí pessoal, vídeo novo para o nosso canal do Mago Rabelo. Curta, compartilhe, deixe o seu like e se inscreva no meu canal, lógico, se esse conteúdo for de bom agrado para a sua pesquisa. Pessoal, estou fazendo hoje mais um react ao meu amigo, né, o Álvaro, que é historiador, né? Eu estou me graduando em História, ele já é graduando em História. E vou fazer uma reação aqui a algumas falas dele sobre o tema miticismo e a patifaria, né? Miticismo é patifaria. Para quem não sabe, eu sou miticista. Para mim, não acredito que Jesus ele foi um personagem real. Para mim, ainda falta indícios, né? A falta de evidências, quer dizer, indícios tem, mas não tem a evidência, né? Eu posso muito bem dizer que nós também temos indícios que Jesus não existiu, mas nós não temos evidências. Mas nós fazemos uma crítica, ao meu ver, é uma crítica honesta ao famoso Jesus histórico, né? Vamos aqui ouvir sem mais perca de tempo. Testemunhas oculares, elas poderiam refutar o mito lenda que foi criado. Pode comentar. E tem um autor que ele estuda, né, o contexto romano, né, o mundo romano, o mundo cristão ali, ambientado ali nos primeiros séculos. O nome dele é Henry Wright, eu acho que é mais ou menos assim. Ele é um autor especialista, né, em história romana, em direito romano, no mundo do Novo Testamento. Eu fiz um vídeo sobre isso aí, o rapaz está com razão. E eu citei esse autor. E ele estudou muito, né, profundamente o desenvolvimento das lendas no mundo antigo. E ele percebe que é uma tendência quase que natural das lendas se desenvolverem em um espaço de tempo longo em relação aos fatos, né? Ou seja, justamente por conta das testemunhas oculares. Ou seja, vamos supor, tem um acontecimento aqui agora, no presente, né? Aí, daqui uns meses, as pessoas vão criar uma lenda e escrever como se fosse verdade sobre esses fatos. É muito improvável, porque tem muita gente que queria desmentir isso. Olha, eu estava lá e não vi nada disso. Eu presenciei o evento e não vi nada de que vocês estão falando. É tudo conversa para boi dormir. Então, o que é que acontece na visão do autor? As lendas, elas têm um tipo de comportamento no seguinte sentido, de se desenvolver muito tempo depois que os fatos ocorreram, tá certo? Justamente por conta das testemunhas oculares que estão ali presentes, que podem, obviamente, desmascarar aquilo, sejam as testemunhas hostis ou não, certo? Principalmente as hostis, né? Que a gente sabe que sempre teve em relação ao cristianismo, as testemunhas hostis. Então, elas poderiam rapidamente desmascarar aquilo ali e o cristianismo iria, obviamente, cair por terra sem maiores dificuldades. Então, tem esse autor aí que estuda sobre essas questões aí. Eu falei melhor no vídeo, enfim, aqui é apenas um resumo. Qual o mito antigo que surgiu tão assim, concomitantemente, na mesma época, na mesma geração, do suposto personagem histórico que nunca existiu, que estavam inventando, né? Eu não conheço nenhum. Se você vai ver os mitos gregos, romanos, todos esses mitos aí, eles vão falar ou de deuses que estão no além e tal, lugar em um monte de inacessível. Oi? E é um tempo muito curto, né? Exato, um monte de inacessível, inalcançável. Alguns deles vão falar, por exemplo, deuses que tiveram relações. Então vocês ouviram, né, pessoal? Qual é o argumento, né? O argumento é esse, né? O que eles querem defender é que, como não teve ninguém contestando naquele período os milagres de Jesus, Jesus andando sobre as águas, Jesus ressuscitando ao terceiro dia, vamos lá, Jesus multiplicando os pães, os peixinhos, toda a série de milagres, né? Que o que acontece? Para que você deixe a narrativa mais atrativa, é você colocar algumas lendas e algumas sagas do herói, né? Do protagonista, no caso Jesus. Então, se você quer chamar a atenção dos seus leitores, né? Ainda mais um leitor que naquele período a fome, por exemplo, as doenças, você não tinha a medicina que tem hoje. Então, se você, por exemplo, se você pegasse uma gripe, dependendo da gripe, você viria morrer. Até hoje, dependendo da gripe. Mesmo com vacina, você chega a óbito, avalia há 2000 anos atrás, que não tinha
ainda nenhum saneamento básico, né? Ou seja, se a pessoa, por exemplo, a pessoa pegasse malária, que era muito comum naquela região, ele chegava a óbito, né? Entendeu? Então, assim, se tem a propaganda, né, que esse Jesus cura, lógico que os receptores, aqueles que vão receber a mensagem, vai cada vez se espalhando, né? Então, assim, aí eles estão usando argumento que, mas se isso não fosse de um personagem real, então isso aqui não existiria. Não, não é isso, né? A hipótese do Jesus histórico, ele não trabalha com isso, porque o Jesus histórico não trabalha da perspectiva de um ser sobrenatural, mas sim de um homem natural. Mas eu posso citar aqui algo que aconteceu, tá, pessoal? Algo que aconteceu muito parecido com Jesus. Se a gente pegar Menahem, filho de Ezequias, ali no 4º ano da Era Comum, né? Foi um líder ali dos essênios, entendeu? Se revoltou contra Roma, entendeu? Ele foi, né, para essa revolta, porém os romanos o matou, entendeu? E deixaram o seu corpo insepulto por 3 dias, tá? Insepulto por 3 dias. Aí o que aconteceu? Os seus seguidores, né, os seus discípulos, logo na mesma hora criaram uma narrativa, criaram uma ideologia, né? De que esse Messias seria o servo sofredor. Para não ficar nas minhas palavras, vamos ver aqui o livro do Israel Quinol, para a gente aqui dar uma entendida. Licença. Vamos aqui, né? O Messias. O livro é esse, o Messias antes de Jesus, né? Ele vai falar aqui sobre 3 dias, né? O Messias de Qumran e Jesus, tá vendo? Deixa eu pegar aqui, ó. Ele vai dizer assim, ó: assim, após a morte do Messias, né, no caso o Menahem, seus adeptos criaram uma ideologia catastrófica. Consideraram que sua rejeição, humilhação e morte havia sido prevista nas Escrituras e que eram estágios necessários no processo da redenção. Os discípulos acreditavam que o Messias humilhado e transpassado havia sido ressuscitado depois de 3 dias e que devia retornar à terra como redentor, vencedor e juiz. Daniel profetizou que a 4ª besta seria destruída e que o reino seria dado ao Filho do Homem, a quem ele descreveu sentado sobre um trono celestial e vindo sobre as nuvens do céu. Os discípulos e seguidores do Messias de Qumran acreditavam que ele havia ressuscitado depois de 3 dias e havia subido aos céus em uma nuvem, e agora se assentava no paraíso, como se havia descrito em sua visão, sobre um trono de poder no conselho angélico. No devido tempo retornaria, descendo às alturas como nas nuvens do céu, cercado por anjos, e seria então chegado o tempo da destruição da 4ª besta, no caso Roma, e o Messias desta forma haveria de cumprir a visão do Filho de Homem de Daniel, né? Aqui ele vai dizer sobre a questão, né, da ligação messiânica do messianismo de Qumran. Uma coisa bem interessante é que esse Messias de Qumran, até mesmo ele é chamado não somente de Messias, mas também do servo sofredor, porque eles viram aquele evento que os romanos maltrataram o seu líder, jogando o seu corpo na calçada por 3 dias, porque a ideologia era tão grande que chegaram nos soldados romanos que ele era o Messias, que ele iria ressuscitar. Então o que aconteceu? Os romanos, se ele vai ressuscitar, vamos ver, vamos deixar ele na calçada e esperar. Deu 1 dia, deu 2 dias, deu 3 dias e ressuscitou. No caso aqui do Messias de Qumran, ele é citado por Joséfo. E se eu não me engano, também é citado no Talmud. Então, assim, pessoal, o que dá a entender, será que essa mesma coisa que aconteceu com o Messias de Qumran aconteceu com Jesus?
Então, assim, dá-se a entender que o primeiro é histórico, o segundo não. O segundo já é uma cópia, entendeu? Eu não vou dizer um plágio, mas eu posso dizer que seja uma aproximação. Então, os caras criaram uma narrativa se baseando no Messias de Qumran. Então, assim, esses argumentos que o Álvaro ele colocou aqui é muito complicado no ponto de vista historiográfico. Ele, como historiador, ele sabe muito bem que é muito difícil de você comprovar se realmente, de fato, esse Jesus, ele existiu. E tem que ser honesto em dizer que o que tem são indícios, né, da sua existência. Mas a gente já viu aqui, a gente já percebeu de uma primeira análise, fazendo uma análise mais criteriosa, como eu fiz aqui com uma fonte, de que necessariamente para você criar uma narrativa não precisa de um personagem histórico. Você pode se basear em um personagem histórico e dar voz para o seu personagem. Criar o seu personagem, modelar o seu personagem. E vamos ouvir aqui mais se realmente o misticismo é patifaria. Com humanas, mas eles vão falar de uma época muito do passado, séculos, milênios atrás, não de algo que teria acontecido naquela época, que todo mundo viu, que todo mundo teria participado, né? Teria presenciado, testemunhas oculares. Oi? E deixa eu completar, né? Porque esse autor que eu citei, o Henry Wright, ele não é cristão, tá? Eu tô falando, ele não tá fazendo defesa de cristianismo aqui, não. Ele apenas fez o estudo dele e chegou a essa conclusão, né? O comportamento natural, uma tendência natural das lendas se desenvolverem, né, em um tempo maior em relação aos fatos. Justamente por conta das testemunhas oculares, enfim, e de uma série de outras razões que ele expõe na sua obra. Não vou me lembrar aqui. Então quer dizer que, possivelmente, Jesus da década de 30, as suas biografias começam a aparecer na década de 70, 80 e 90, ou seja, é pouco ano, é? Rapaz, é brincadeira você ouvir um negócio desse, rapaz. Sendo que naquela época, uma geração chegava no máximo 30 anos, 40 anos, ou seja, alguém que chegava a 70 anos, 80 anos, era alguém que estava fazendo hora na Terra, porque é uma pessoa que tinha um sistema de saúde muito, muito, muito bom. Porque o que os estudiosos vão dizer que em Roma a taxa de mortalidade era muito alta para pessoas com menos idades. Entendeu? Vamos ouvir mais. E assim, se eles fossem, vamos imaginar que os romanos quisessem inventar um conto da carochinha lá para, sei lá, qualquer razão, seria para fazer uma sátira, para falar, para apaziguar os judeus, para vangloriar o Roma, não importa, cada um deles tem uma desculpa diferente, mas não importa. Se eles vão inventar uma história da cabeça deles, por que eles... Então, Álvaro, eu desafio a você a estudar um pouquinho sobre o Messias de Qumran, entendeu? E fazer a comparação, o paralelo. Entendeu? Porque o Messias de Qumran, você tem uma comprovação, você tem uma evidência em Joséfo e um conflito contra. Jesus não teve conflito com Roma. Pelo contrário, Jesus era pós-Roma, né? Era a favor de Roma. Em algumas narrativas ele se coloca a favor de Roma, outras narrativas ele se coloca contra Roma, né? Contra no sentido assim, né? De não incitar o povo à violência. Mas nós temos uma passagem que ele veio para trazer guerra, mas nós temos que entender que tipo de guerra é essa, né? Será que era uma guerra espiritual? Então é muito complicado. Vamos aqui ouvir mais. De um personagem que teria existido historicamente há tão pouco tempo, né? Tipo, questão de 4 décadas atrás, um monte de gente já estaria viva naquela época para desmascarar a fraude. Cara, seria uma burrice incomensurável, né? Óbvio que eles iriam inventar o personagem que teria existido séculos, talvez milênios antes, aí ficaria muito mais fácil, né? E outra coisa, o judaísmo era uma religião bastante exclusivista até certo ponto, né? A adoração só a Deus, né? E tudo mais. Aí os judeus, os primeiros cristãos ali, judeus, vão criar, né, Jesus, porque o argumento dos céticos é o seguinte, é que o Cristo Deus, o divino, o ser divino, ele é uma invenção a partir das figuras mitológicas ali ambientadas no contexto greco-romano, né, assim? Então, muitos dizem isso, tá certo? E não faz sentido os judeus, tão exclusivistas, se inspirarem em uma cultura que eles mesmos abominavam,
para criar um Cristo divino com base nessa literatura, nessas crenças que eles mesmos abominavam. É muito esquisito. Não tem nada de esquisito não, Álvaro, não tem nada de esquisito. Por exemplo, nós sabemos que a forma corpórea do Espírito Santo é uma pomba. Nós não temos nada no Antigo Testamento colocando a pomba como um ser divino, né? Então nós temos nas mitologias, quando Zeus ia fazer os seus filhos, ou seja, os semideuses, né? Metade homem, metade Deus. Nós temos aí Peseus, nós temos o próprio Hércules, né? Aí nós não sabemos se Hércules é filho de Hera, tem essa questão, mas o que nós sabemos que o Zeus se transformava em um cisne, ia lá e chocava os seus ovos, né, na mulher, né? Entendeu? Ou seja, colocava lá o seu ovo lá, né, para representar a sua semente, né? E nascia lá os semideuses. Se a gente for trabalhar o texto, o que acontece? Se o Espírito Santo, estou usando a lógica, tá, pessoal? Se a forma corpórea do Espírito Santo é uma pomba, e logo Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, então nós podemos afirmar que Jesus foi gerado por uma pomba. Então, assim, isso aqui não é grego-romano? Entendeu? Ou seja, é uma narrativa criada por gregos e essa narrativa é criada dentro de um contexto grego-romano. Tem uma inspiração grego-romana. Então, assim, não adianta que não tem, porque você não encontra nenhuma. Só você me mostrar. Me mostra para mim onde que Deus, Espírito Santo no Antigo Testamento, tem uma forma corpórea de uma pomba. É bem capaz agora dele dizer que o Espírito Santo é aquela pomba lá que Noé soltou, foi embora, não voltou mais, aí ele soltou outra, aí trouxe um raminho. Não venha com essa fuleiragem, pelo amor de Deus. A gente parte do pressuposto de que o cristianismo começou entre os judeus, o que é uma tese que tem documento, né? Ou seja, tem consubstanciação histórica, isso aí que a gente está falando. O cristianismo em ambiente judaico, né? Sim. E se o cristianismo fosse uma propaganda, né, apenas... Se o cristianismo nasceu do ambiente judaico, os autores erram espaço geográfico. Os autores erram até como era os telhados, porque naquela narrativa do homem que está aleijado há mais de 30 anos, vai dizer ali que tiraram-se as telhas para que ele subisse na casa, né? Tiraram-se as telhas lá da casa. Então isso demonstra que esse tipo de casa não era casa judaica, ali nem da Galileia e nem de Nazaré, entendeu? Ou seja, os telhados eram fixos, não tinha como você tirar. Esse tipo de casa são casas ali gregos romanas, entendeu? Por exemplo, numa nova narrativa, o autor ele não sabe o espaço geográfico, porque no demoniário de Gardara ele vai dizer que os demônios se lançaram no mar, e o mar mais próximo ali, o mar mais próximo era 30 quilômetros, o que você tinha era a Lagoa de Nazaré, que era mais próximo, 9 quilômetros. Aí, agora pessoal, vamos lá. Uma manada de porcos endemoniada, entendeu? Quebrando tudo, saindo no meio do mato, no meio da cidade, quebrando tudo, e ninguém relatou. Rapaz, isso aqui é narrativa, meu irmão. Isso aqui é narrativa. Vamos continuar. Por que eles iam colocar, por exemplo, as mulheres como sendo as testemunhas, as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus? Sim, ainda tem isso. Que não era, o testemunho de mulher não era nem aceito no tribunal, né? Então, Fala. Vou falar, desculpa, eu tô te interrompendo toda hora. Que assim, tem uma burrice, né? Ou seja, eu vou inventar o cristianismo, vou querer convencer as pessoas de que esse Jesus aí ressuscitou mesmo e tudo mais. E aí, qual a sobre a narrativa de Marcos, é contestado que essa narrativa ela é posterior, né? Talvez, possivelmente, se nós tivéssemos o original, nós não teríamos essa narrativa do ressurreto, primeiramente aparecendo para as mulheres. Então, assim, se há uma dúvida no texto, nós não podemos usar o texto como uma base.
grande prova que eu tenho dessa ressurreição. É um testemunho de gente que é tão desprezada que as pessoas da época nem consideram válido o testemunho delas, né? Cara, é uma burrice tão grande assim, né? Isso aí é a questão que os autores, né? O John P. Mayer, o James Dunn, falam muito. Tem o livro Judeu Marginal, né? Do John P. Mayer, onde ele fala sobre alguns critérios, né? Para a gente chegar à pessoa do Jesus histórico. E ele levanta a questão do critério do constrangimento, né? Porque isso é um constrangimento para a igreja. Você, por exemplo, você vai alicerçar uma doutrina em cima de um testemunho que não tem valia. Peraí, pessoal. Ó. Você está entendendo? Vamos lá, o John P. Mayer, ele foi um grande crítico ao Jesus histórico, tá? Vamos ver o que o John P. Mayer vai dizer sobre isso aí, ó. Ele citou o John P. Mayer, né? Vamos aqui pra gente aqui entender, tá? Vamos lá. Jesus de um judeu marginal, não é? Vamos lá. Vamos lá, né? Um judeu marginal, John P. Mayer. Vamos aqui. Ó, aqui, ó, tá aqui, tá até em espanhol porque eu não tenho, mas eu vou aqui fazer aqui aqui, ó. Né? Vamos aqui fazer a tradução pra gente ver aqui. Ele Jesus histórico e ele Jesus real, né? Aqui, ó, o Jesus histórico não é o Jesus real. O verdadeiro Jesus não é o Jesus histórico. Enfatizo este paradoxo. Desde o início, porque na busca do Jesus histórico surge uma confusão, sem fim devido à falta de uma distinção clara entre os dois conceitos. Ele coloca ambos como dois conceitos. Então, assim, se quer usar o John P. Mayer, no mínimo a gente tem que ler. Porque o próprio John P. Mayer, a priori, ele vai dizer que o Jesus histórico não é o Jesus real. Então, o que estão fazendo do Jesus são conceitos. Entendeu? Pô, Álvaro, você como historiador, meu irmão, dando essa mancada. Vamos ver, ele diz aqui, ó. O Jesus real, né? Vamos ver aqui uma coisa que ele fala bem interessante. Mas para não alongar o vídeo, vamos lá ouvir mais um pouco, que eu vou já acabar, porque ele não fez nenhuma patifaria. A patifaria que está fazendo são eles. Ou seja, você vai criar uma doutrina que é central para o cristianismo, que é a doutrina da ressurreição, e vai colocar as mulheres como a principal testemunha desse evento magnífico para os cristãos. Percebe? Então, se eles quisessem ter inventado uma história, eles teriam colocado testemunho dos próprios apóstolos ali. Sim. Primeiro, boa noite para o Reconquista, que chegou aqui. Valeu, Rex, grande amigo. O detetive, se foi invenção, cadê um autor inimigo dos cristãos falando que Jesus não existiu? Exato, você não tem um único autor que fala a conspiração e tal. Embora eles usem errado Pessoal, eu vou aqui estar terminando o meu vídeo. Se inscreva no meu canal, entendeu? E deixa o like, compartilhe aí, pessoal, nos grupos. E eu mostrei para vocês. Se for esses argumentos aqui, pode ter certeza. Esses argumentos aqui é patifaria. Com todo respeito ao meu amigo Álvaro, né? Lucas Manzoli, isso aí é não sabe nem que dia é hoje, entendeu? Não sabe nem que dia é hoje, entendeu? Mas eu vou fazer uma nova reação, porque o começo aqui já foi um desastre, né? Vamos ver pro final. Então eu vou fazer um outro vídeo depois e colocar no canal para que vocês venham analisar. Tá bom, pessoal?